Olá, sejam bem-vindos ao canal Wicca Triluna, eu sou a Eliran Creuri e vamos lá ao nosso curso de magia de velas. Hoje a gente vai falar sobre o porquê que a magia de velas é tão poderosa, né? Antes da gente falar sobre isso, eu gostaria só de dar um recado rapidinho em relação aos cursos de magia de velas. Eu acredito que muitos dos tópicos daqui, eles não são exatamente de magia de velas, mas são temas transversais que dá para você usar o conceito que você aprendeu aqui para outros tipos de magia, tá? Então, por exemplo, quando a gente vai falando de pirâmide da bruxa, de alimentação de feitiço, tudo isso são coisas que a gente vai precisar saber para esse curso, mas que também se casam, se adequam com outros tipos de magia, quase todas. Então, os vídeos vão estar na playlist de curso de magia de velas, mas eles se encaixam em outros tipos de magia também, ok? Bom, por que a magia de velas ela é tão poderosa, né? Falando um pouco de história, e eu tô lendo aqui as minhas anotações do meu livro das sombras, a gente tem antigamente usava-se vela, mas não do jeito como ela é hoje, né? O objetivo era clarear, era realmente dar a luz ao ambiente. E a vela que era usada era vela de gordura de animal. Então, o cheiro era muito forte, era muito ruim. Então, o objetivo dela era realmente clarear o ambiente. Não tinha outro objetivo, não tinha um objetivo mágico. Esse uso se vê muito na Grécia e os celtas também usavam bastante ali naquele período, ali naquela região. Onde os celtas abrangiam, né? Se você for olhar no mapa, é onde é a Grã-Bretanha, é onde é o País de Gales, tudo ali, Inglaterra, tudo ali era dependência celta, né? Por um período. Então, eles também usavam. Então, assim, era usado para ter a luz no ambiente mesmo, para iluminação, e era usado gordura de animal. Depois de muito tempo que surgiu a tecnologia de vela de cera mesmo, se não me engano foi na China, e aí sim começou a se popularizar, principalmente na igreja católica e nas igrejas romanas, por conta de toda uma liturgia ali que trazia, a vela trazia essa atmosfera tal, então começou-se a usar a vela nas igrejas, já usavam a vela de animal, né, já era usada. E aí depois se popularizou a de cera de abelha, antes da de cera normal, que a gente usa hoje, se popularizou a de cera de abelha, que era mais usada nas igrejas católicas, romanas, porque era muito cara. A fabricação dela era muito cara, então as igrejas que tinham mais recursos, elas tinham como colocar essas velas de cera de abelha nas igrejas, e aí sim que começou a se popularizar a vela de cera de abelha, mas era muito caro. E aí depois na China que foi surgir a vela normal que a gente conhece hoje de parafina, e aí realmente se expandiu para o mundo inteiro e até com uma conotação de magia, uma coisa solene, etc. Mas essa ambientação solene foi realmente algo herdado da igreja. Então, em relação a isso. Hoje em dia, falando assim, por que a magia de velas é tão forte, né? Hoje em dia, a vela, ela tem uma conotação muito forte, uma egrégora muito forte, uma energia muito forte. Tanto é que você não canta parabéns sem ter uma vela no bolo e sem assoprar a vela e fazer um pedido. Então, tem toda essa conotação de aniversário, de morte, quando tem alguém que morre, todo mundo vela a pessoa, né? Quer dizer, coloca a pessoa ao redor de velas e vela pela alma daquela pessoa. No paganismo, a gente acende velas para muitas funções, mas uma delas para guiar os espíritos para a luz, para onde eles têm que ir quando eles morrem. Então, isso é velar, né?
Então, a gente usa a vela para tudo, para casamento, às vezes, para aniversário, para morte, nas igrejas, em forma de magia também, o paganismo, a gente usa muito, enfim. E ela tem vários propósitos. Ela tem propósitos de levar o seu pedido, ela tem propósitos de chamar, ela tem propósitos de repelir, vários propósitos. O que vai depender é como você programa aquela vela, né? Ela é um ser programável. E a vela, o legal dela é que assim, as velas elas têm a habilidade de coabitar em ambos os reinos. Então a gente está, por exemplo, nós seres humanos estamos vivos, estamos encarnados, estamos vibrando numa vibração de encarnados, né? E quando a gente medita, quando a gente abre o círculo mágico, quando a gente entra em alfa, a gente está vibrando uma vibração diferente, né? E a gente entra numa vibração etérea. E as velas têm a capacidade natural delas de entrar nessa vibração também por conta do fogo, porque o fogo forja, o fogo transforma. Então o fogo traz essa coisa do etéreo, transportando a vela para o entre mundos, que é o que a gente fala, quando tá no mundo encarnado, ao mesmo tempo no mundo físico, ao mesmo tempo no mundo astral, ao mesmo tempo na vibração de fadas, de elementais e etc. Então, a vela tem essa habilidade de coabitar em ambos os reinos, por isso que ela é tão poderosa. Então, é um objeto mágico para a gente ter respeito, cautela e fé, né? Acreditar realmente no que você vai fazer com aquela vela porque vai funcionar. E tomar cuidado para não acender vela sem propósito nenhum, porque quando você não programa a vela, ela vai acontecer o que tiver mais fácil para acontecer ali, entendeu? Então, se você tiver acender uma vela sem propósito nenhum e tiver numa casa que é propícia à ambientação de espíritos encarnados, você vai atrair espíritos encarnados para sua casa. Então, sempre é bom a gente colocar o propósito na vela e é por isso que a gente vai fazer esse curso, para vocês aprenderem tudo certinho. A vela, ela também tem o poder de transformar a partir do fogo. Então, o fogo, ele forja, o fogo, ele transforma. Ele traz todas as coisas ao estado mais puro e original. Então, quando você queima um papel, ele vira cinzas. É um estado mais final ali, né? Então, quando você forja o ferro, ele vira uma espada e assim por diante. E aí a gente está transformando a matéria em algo melhor, né? Muitas das vezes a gente está destruindo também, então por isso que a gente tem que tomar cuidado. Mas o fogo, ele tem o poder de transformar, tanto para o bem quanto para o mal, digamos assim, né? Tanto para criar quanto para destruir. Então, o exemplo do papel, por exemplo, a gente está destruindo. Ou, por exemplo, o que eu falei do ferro, quando a gente forja o ferro em lâmina e cria um atame, uma espada, a gente está criando. E a vela tem esse poder, tanto para destruir quanto para criar. Então, é por isso que a gente tem que aprender a mexer com ela direitinho. O fogo, ele é tão poderoso que ele traz essa habilidade da gente de forjar e trazer a criação, né? E eu consigo fazer um paralelo com o fogo, um paralelo bacana, assim, né? O fogo, tudo bem, Alien, você tá falando que o fogo, ele é poderoso porque ele tem esse poder de trazer a criação, de transformar, né? E eu consigo fazer esse paralelo do fogo com a magia. A magia também não tem o poder de transformar, o poder de criar, o poder de moldar a nossa realidade? Exatamente, o fogo também tem esse poder, né? E a gente pode fazer essa analogia porque na mitologia, por exemplo, do mito, da história da deusa Brigitte, né, da deusa celta Brigitte, ela traz o fogo para a humanidade, que nada mais é do que o poder da magia, né, se você for olhar toda a simbologia atrelada a isso. Então, no momento que a Brigitte traz o fogo, ela nos traz a capacidade de sobrevivência
por meio da alquimia em relação ao fogo, né? Então ela traz o fogo para nos livrar da morte e para a gente conseguir cozinhar os nossos alimentos e realmente sobreviver ao inverno. Se você for olhar a evolução do homem, o homem só começa a evoluir quando ele aprende a cozinhar com o fogo, né? Porque daí ele não morre tão facilmente e ele consegue consumir gorduras cozidas, coisas que dão mais saciedade e nutrição do que somente a comida crua. E aí que a sociedade começa de fato a evoluir. Então, é muito legal esse paralelo se você levar em consideração que a magia é a mesma coisa. Também acontece na mitologia italiana. Quando a gente fala de italiana ou romana, como preferir, quando a gente fala de Aradia ou Aradia, como você preferir, ela também é uma deusa que traz a magia. Aí não tem simbologia, é a magia mesmo, não tem fogo pra gente fazer uma analogia. Ela traz a magia às pessoas marginalizadas da época, bem um pouquinho antes daquela época da caça às bruxas e tudo mais. Ela traz a magia um pouco antes dessa época para aquelas pessoas que eram pobres, que eram marginalizadas, que não eram nobres, sobreviverem e, além disso, se destacarem em relação aos demais por meio da magia, por meio do poder. Então ela traz a magia, ela escolhe mulheres a dedo e vem encarnada para a Terra e ensina essas pessoas a fazerem a magia. Então, existem relatos de Aradia, né, ensinando sacerdotisas a magia e tudo mais. Então, foi aí que começou mesmo essa parte da magia, da bruxaria italiana e, mais pra frente, o que a gente chama de estregueria ou estragoneria, né? Então, a deusa, ela traz a magia para nós, para que nós venhamos transformar a nossa realidade. E no caso da magia de velas, a gente transforma a nossa realidade por meio do fogo e com a magia. Então é muito legal a gente unir essas duas forças, essas duas egrégoras, para fazer os nossos desejos se tornarem realidade. E é por isso que a magia de velas é tão poderosa. Então, sabendo de tudo isso, a gente vai atrelar um terceiro elemento aqui. Então, a gente está falando do fogo, a gente está falando do poder do fogo, o poder da magia e um terceiro elemento, que é o nosso poder pessoal, que sem ele a gente não faz nada. Então, claro que mais pra frente nas outras aulas eu vou falar sobre como a gente se conecta mais fácil, melhor, automaticamente com o nosso poder interior, mas a gente já tem que saber que ele existe, que ele tá aí. Por quê? Nós somos filhos dos deuses, né? Nós temos a centelha divina dentro de nós, ou seja, aquela faísca da criação, aquela poeira estelar, aquela faísca da criação, da união do Deus e da deusa, da união da escuridão e da luz. Nós temos essa faísca, essa centelha divina dentro da gente. Então a gente precisa saber disso, que nós temos o poder, que nós temos a divindade dentro e fora de nós e que nós precisamos acessar o nosso poder interior, o nosso poder pessoal. A gente pensa que a gente não tem esse poder, mas a gente tem. É só a gente olhar para dentro da gente e reconhecer realmente. Você precisa reconhecer. Eu sou filho dos deuses, eu sou filho dos poderes da criação, da união do Deus e da deusa, da união da escuridão com a luz. Eu sou filho da união perfeita, do amor perfeito, da confiança perfeita. Não existe poder maior do que o poder do Deus e da deusa. Não existe poder maior do que o Deus, da união do amor entre um homem e uma mulher, né? Os polares, né? Independente se homem ou mulher ou não, mas dos polos, né? Feminino e masculino, independente das nossas opções, a gente tem que reconhecer o poder da polaridade, né?
que é uma das coisas que a gente cultua na Wicca, inclusive, né? Então, sabendo que nós somos filhos dessa polaridade, que essa polaridade gera vida, gera poder, a gente acessa o nosso poder pessoal, porque a gente tem consciência de que a gente tem essa centelha divina dentro da gente também, ou seja, nós temos o fogo, nós temos a capacidade de realizar tudo o que queremos. Então, não é autoajuda, não é discursinho, não, é magia, é verdade. Mas muita gente aí, inclusive até na Wicca, a gente esquece por conta de muitas coisas que a gente passa na vida, a gente acaba perdendo toda essa... Sei lá, eu vejo muitas pessoas que conhecem a Wicca e aí cultuam Deus e a deusa por um tempo com aquela fogo, com aquela vontade, com aquela... Nossa, eu descobri, eu voltei pra casa, eu sempre fui assim e não sabia. E depois vai perdendo essa energia toda, mas esquece que a energia tá dentro de você. Então, é bom resgatar esse seu poder pessoal. E acho que outras coisas que eu tenho pra falar nessa aula de hoje é que pra trabalhar com magia de velas, você tem que ter a mente aberta para acreditar em tudo isso, com certeza, e sem dúvida, se você duvida um pouquinho sequer, a magia de vela já não funciona mais, porque se você está duvidando, quer dizer que você está fazendo para ver se vai dar certo. Então, magia de velas não funciona assim. Você tem que fazer com a certeza de que vai dar certo, porque daí vai dar certo mesmo. Se você duvidar um pouquinho só, já não vai dar certo. Então, magia de velas não é aquele tipo de coisa que você faz para testar, igual simpatia. Simpatia, normalmente, o pessoal faz para testar, né? E aí dá certo ou não. No caso da magia de velas, não funciona assim. Se você não tiver certeza que vai dar certo, você... não vai dar certo. Mas por que você vai ter certeza ao final desse curso? Porque você vai aprender ferramentas que te dão a garantia de que aquilo vai acontecer. Existem técnicas, né? Então, pensa assim, que uma vez que você souber as técnicas, não tem como dar errado. É igual você aprender a dirigir. Se você domina todas as técnicas, você vai dirigir. Então, a mesma coisa é a magia de velas. E aí, eu acho que é isso para essa aula de hoje. Acho que outra coisa, só para terminar, é que existem muitas possibilidades. Então, esse vídeo, esse curso vai ser em 13 aulas e eu vou falar do máximo de possibilidades que eu consegui pensar aqui com vocês, mas existem imensas possibilidades com magia de velas, né? Eu vou falar aqui de todas que eu consegui lembrar, não vou falar que eu vou falar do básico, porque não, eu realmente quero aprofundar com vocês. Mas existem realmente muitas possibilidades. Uma vez que você entende as técnicas, você consegue combinar técnicas, né? Aí vai de você. Existem muitas possibilidades mesmo. Bom, é isso. Confiem no Deus e a deusa, confiem no poder da magia de velas, confiem no universo, confiem em mim também. E até a próxima aula. Blessed be.